Nesse vídeo iremos falar sobre uma parte muito interessante que tem no mangá de Usogi, que é um jogo entre Devorador de Mentiras, que é o protagonista do mangá, e Caracal, que é um agente da Ideal, ou membro da Ideal, que seria a agência antagonista da Kakerou de Usogi. A Kakerou é uma agência de avaliação de apostas, para ver se elas são justas ou não. E para garantir se o perdedor vai cumprir com a parte da aposta que ele fez, enfim, tomada de vida, tem muita aposta que envolve a própria vida nesse mangá, e garantir que o vencedor saia do local da aposta com a recompensa do perdedor. Então, eles meio que fazem uma segurança e levam eles para um lugar seguro, ou ele, o vencedor, ou os vencedores da aposta, para um lugar seguro onde eles podem estarem seguros. Aí depois dali, eles já estão em segurança, é por conta e risco deles. Eles ficam por conta própria. E por que essa parte do mangá é tão legal? E essa aposta e esse jogo não precisam de um contexto inteiro acontecer, igual é em todo mangá praticamente. Quando vai acontecer um jogo, precisa de toda uma análise do passado do mangá, uma coisa se conecta com a outra, sabe? Uma coisa de 30 capítulos atrás, ou até 100, conecta com o jogo atual, sabe? É nesse nível. E esse jogo não tem isso. Não tem isso. Por isso que é tão interessante. As dinâmicas começam no capítulo 176, nomeado Nin, com uma voz aparentemente de um prédio, gritando ou falando: "O quê? Você não me reconhece?" Na outra página, vemos que essa voz é na verdade Caracal, e ele insiste, falando: "Sou eu! Eu!" Baku Madarame faz uma cara de surpreso, como se genuinamente não soubesse quem está do outro lado da ligação. Então Baku Madarame fala: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Caracal percebe o que Baku Madarame fez e fala: "Ei, é um pouco tarde pra fazer esse truque." E monologamente, Caracal fala consigo mesmo. Ele é bom fazendo essa voz. Baku Madarame percebe que ele não cai no truque e pergunta: "Como você pegou esse número?" Para dar um contexto, Baku Madarame tem uma habilidade excepcional em copiar vozes. Então, basicamente, o que provavelmente o Caracal ouviu foi algo tipo isso: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. No próximo capítulo, o Usogi e Caracal estão discutindo sobre o L-File. O L-File é praticamente irrelevante para o jogo que eles vão ter. Mas, para contextualizar vocês, o L-File são arquivos em um pendrive que mostram o que as pessoas mais poderosas e pessoas que trabalham na política, agências governamentais, pessoas poderosas em geral, fazem ou fizeram. E o Usogi, ele tinha ganhado esse L-File em outra aposta. A aposta do labirinto, que é antes desse. Obviamente, né? Porque se ele já tá com o L-File, ele ganhou de algum lugar. E o arco do labirinto, um parêntese aqui, o arco do labirinto é um dos melhores arcos de Usogi. Sem tirar nem pôr. É muito bom mesmo. Eu tô em Protoporos agora. E do labirinto até onde eu tô quase no finalzinho. Tipo, bem, eu tô em 80%. 70%, 80% do mangá. E o arco do labirinto é o melhor que eu já vi. Literalmente. Tem o Air Poker, que eu vou ver. E o Drop the Handkerchief, que é o superando líder. E eu tenho esperança nesses dois aí. Que falam que são os melhores, né? Air Poker e Drop o Lenço. Solte o lenço. Mas até agora, o arco do labirinto é o mais sinistro de todos. Enfim, estou divagando. Ele usaria esse L-File pra ganhar poder e apostar ele pra ganhar mais dinheiro pra superar o líder. Você precisa de um juiz e muito dinheiro pra superar o líder. Ele já tinha jogado uma vez, o superando o líder, e ele quer jogar de novo. Ele tinha perdido. É basicamente isso. O L-File é pra ele ganhar poder e tem informações muito sigilosas nele. E o Caracal tá falando sobre isso com ele. Mas o que é importante aqui é que o Caracal quer se aproximar dele. E o Caracal fala que tem boas intenções. Só que vamos saber se são boas mesmo ou não. Caracal fala que quer dividir um conhecimento com o Usogi. Ele diz: "Eu sei que você é talentoso e eu acredito que a gente pode se sair bem nisso." O Usogi responde: "Quando você diz algo assim, parece meio estranho." Caracal responde de volta: "Claro, eu não quero dizer imediatamente, eu tô longe daí, afinal. Se você escolher ficar, eu tenho certeza que isso será decepcionante. Eu estou me aproximando de você com boa vontade. Por favor, diga a Kiara-san o mesmo." Kiara-san, contextualizando, é um juiz da Kakerou um ex-juiz da Kakerou, que agora é aliado de Baku Madarame para trabalhos externos da aposta. Porque a aposta tem um jogo interno ali, só que tem pessoas meio que manipulando externamente o jogo, de alguma forma. Aí o Kiara faria o trabalho sujo, basicamente. A maioria dos trabalhos são sujos, os externos. Enfim, Baku Madarame responde de volta: "Quando você diz algo assim, tem chance de eu ir te ver, pô." Billy Craig diz: "Eu sei. Então, vai ser assim. Você não pode estar sozinho agora, pode? É um lugar assustador aqui fora. Por favor, tome cuidado." Baku Madarame responde de volta: "Um homem saudável
precisa de um tempo sozinho. E Baku Madarame abre um alçapão, que tem uma escotilha e um caminho. Uma escada que leva pra meio que um bunker. Baku Madarame completa a frase dizendo: eu tomei medidas para ter certeza que eu vou conseguir gerenciar tudo sozinho. Ele começa a descer as escadas do bunker e é cortado para Caracal de frente para uma porta. E o jogo entre Billy Craig e Baku Madarame acaba de começar. Não com as regras já estabelecidas de como irá ser o jogo, mas com guerra psicológica. Pode ser só uma presunção minha, mas o Sr. Kiara, ele não está mais em contato com você, correto? Craig tem um pensamento, mas provavelmente naquele dia que eu conheci ele, bem, isso não importa. Eu preferiria que você não experienciasse o que acontece se você se recusar. Mas vai chegar um dia quando você vai poder fazer isso. Quando esse dia chegar, espero que não se trate de você ficar correndo por aí, se lamentando. O Sogi diz: o elevador não pode ser usado e a entrada de trás não pode ser aberta por fora. Então, se você quer me conhecer, venha pela frente. Eu sei, você está perto. Venha. Mas, se você não estiver sozinho, a gente não pode se conhecer. Billy pergunta por quê. Baku responde: como eu posso dizer isso? Eu tenho bons hábitos diários. Ou talvez seja meu sexto sentido batendo. Pula pra um NPC pensando: onde está ele? Eu estou tocando o trompete, como ele me instruiu no e-mail. Baku diz: dizendo que você está longe, você é um mentiroso, não é? Billy pensa, parando pra pensar sobre isso. Só agora, uma trombeta? Esse som entregou tudo? Ok. Estou indo até você agora. Baku diz: no entanto, tem uma série de passos requeridos. Afinal, o mundo aí fora é louco, não? Minha sala no 50º andar está fechada. Eu poderia abrir, mas estou um pouco ocupado agora. Tem chaves na escadaria dos andares 1, 2 e 3. Vire essas chaves. Se você virar a última chave corretamente, a fechadura vai abrir. Bem, eu vou estar esperando. Billy vira uma chave e pensa: o que é essa construção final? No primeiro olhar, só parece uma construção dilapidada, mas posso sentir o cheiro de morte. O cenário de batalha banhado em cheiros estranhos. O cheiro de morte está espalhando-se em mim, como se fosse eu estar tomando um passo em direção à morte. Que tipo de homem se esconde em tal lugar? Esse Osogi. Bem, isso não importa se ele for um homem chato. Não tem utilidade nem em fazer ele virar um peão. Eu vou dominá-lo, pegar tudo e acabar com isso. Caracal está no 2º andar. Ele percebe algo. Ele percebe mais chaves. Chaves que devem ser viradas. Ele pensa: o que é isso? O primeiro andar tem 3 chaves, mas esse tem 5. E 2 já estão viradas. Ele analisa e pensa no que o Sogi falou. Virar a última chave corretamente. Espere um pouco. Isso pode ser Nin? É Nin. Há uma explicação do que é o jogo Nin. Nin é um jogo antigo em inglês que significa peg, jogado com palitos de fósforo ou moedas. 2 jogadores pegam eles em sucessão até que o player que tiver pego o último ganha ou perde. Tem muitas variações com diferentes regras. A regra comum é: a partir do 15, você está somente permitido a pegar 3 por vez. E aquele que pegar o palito final perde. Virar a última chave. Aquilo deve se referir a isso. Nesse caso, isso é diferente do Nin usual. O telefone toca. Billy pergunta: o que você está jogando aqui? Você está propondo que a gente se enfrente a uma batalha de inteligência? Baku responde: eu não quero perder meu tempo com alguém tão chato, entende? Também tem um tempo limite, então tenha cuidado. Billy pergunta: tempo limite? O que você tá falando? Baku responde de volta: eu não tenho certeza quanto tempo você vai levar, mas eu acabei de fazer uma ligação, você sabe, para Kakerou. Você é um membro da Ideal, não é? Isso é ruim. Provavelmente muita gente assustadora está a caminho, então se você não se lembrar disso até lá, você vai morrer. Tanto faz. A entrada e a saída desse prédio estão fechadas por essa sala. Então, se você não está no clima para isso hoje, então, sem dúvida nenhuma, eu recomendo fugir lamentavelmente por uma janela ou algo assim. Billy responde: seu macaco, com as veias saltando da face. Billy pensa: se eu girar a última chave, eu ganho. As chaves estão colocadas no 1º, 2º e 3º andar. Isso é provavelmente Nin, com regras variadas. No Japão, isso é chamado Miyama Kuzushi, que tem a tradução de destrua as 3 montanhas. Então, qualquer chave pode ser virada livremente, mas apenas em um andar de cada vez. E depois que eu virá-las, o Sogi vai virar outras chaves de sua sala. Esse macaco. Eu vim aqui sozinho para explorar, mas pensar que chegaríamos a isso. O Sogi, talvez estejamos em sintonia. Fugir?
Boa piada. Você acha que tá me testando? É bem provável que ele esteja sozinho agora, se ele for incômodo pra mim. Então a última coisa que eu vou torcer vai ser seu pescoço. Esse jogo de tirar um número de 3 montanhas é muito mais complexo do que o típico de Nin. Deveria haver um cálculo específico. Nesse tipo de jogo, o vencedor já está definido. Seja quem começa primeiro ou quem começa em seguida. Eu saquei. É binário. Binário. Há uma explicação do que é binário. Normalmente, o sistema decimal é um sistema de contagem no qual os números são contados de 1 a 9. E, em seguida, o número continua para o próximo dígito. O sistema binário pode ser facilmente compreendido da seguinte forma. Apenas 2 números são contados para passar para o próximo dígito. O número depois do 1 é 10, depois do 11 é 100, e assim por diante. Se o número de chaves em cada andar for contado em binário, então eu deveria ser capaz de ver se eu, aquele que se moveu primeiro, sou capaz de vencer. Exemplo. Andar 3, número de chaves 5. Andar 2, número de chaves 5. Andar 1, número de chaves 3, convertendo para binário. Andar 3, número de chaves 101. Andar 2, número de chaves 101. Andar 1, número de chaves 11. Após a conversão, se todos os números forem somados e houver um número ímpar em algum dos dígitos da soma, a vitória pertence a quem jogar primeiro. O primeiro jogador converte o número para binário e gira as teclas para que todos os dígitos da soma se tornem números pares. Em seguida, passa a vez para outro jogador. Dessa forma, o primeiro jogador sempre poderá ficar com a última. Eu já girei as 3 chaves no primeiro andar e no segundo andar. O Sogi girou 2. Em outras palavras, até onde eu sei, são 3 chaves. Em binário, isso é 11. O problema é o terceiro andar, que eu ainda não vi. Para que eu possa girar a última chave, o terceiro andar precisa ter qualquer número, exceto 3. Terceiro andar, número de teclas, além de 3. Em outras palavras, o terceiro andar deveria ter um número de chaves diferente de 3. Em primeiro lugar, isso é armado para que o oponente não perceba que se trata de uma armadilha até chegar ao segundo andar. O fato de eu ter girado as 3 chaves no primeiro andar é inevitável. Não haverá 3 chaves, senão esse jogo não poderá ser vencido. O quê? O Sog manda uma mensagem debochada, perguntando: Ei, você já terminou? Se você não se apressar, vai ser um saco pra você. Ou você vai fugir? Caracal responde em voz alta: Tudo bem, eu te decifrei muito bem. Por hoje, me despeço de você. Mas, por favor, lembre-se disso. Na próxima vez que nos encontrarmos, farei questão de retribuir o ressentimento com meu garfo-colher. E esse momento chegará mais cedo do que você pensa. Garfo... colher? O Sog fala para Caracal: se você estiver blefando e tentando abrir a porta na força bruta, não vai acontecer. Só eu posso abrir ela. É uma porta especializada. Não consegue ver? Ela não vai abrir pela força bruta. Caracal não responde o telefone. Baco fica em dúvida. E as vezes de Baco continuam voltando para ele, como se Caracal estivesse jogando e passando a vez para Baco. Ainda não desistiu, né? Virando 2 enquanto um sobra no terceiro andar. Se eu também ativar o segundo andar, então só restará um no segundo e terceiro andares. Com isso, é a minha vitória. Uma porta se abre. Um calçado é visto ao lado da porta. Caracal chegou até o Sog, com uma aura maligna. O Sog senta e diz: Oi. Caracal fala: Viu? Mais cedo do que você pensa. Certo? Caracal tem um pensamento. Madarame Baco. Eu posso dizer apenas por um olhar. Eu sei. Esse homem é perigoso. Como se fosse um deus da morte que conduz todos que o tocam para o caminho da destruição, residisse dentro dele. Eu posso manipulá-lo ou eu deveria matá-lo aqui e agora? Paco responde: Está certo, espere um minuto. Deixa eu te contar uma coisa. Billy Craig arregala os olhos. Se você chegar mais perto, eu vou te obliterar. Embora o tempo precioso esteja passando, não há necessidade de tanta pressa. Talvez eu seja mais razoável do que você acha. Billy responde: você entendeu errado. Eu não pretendo fazer nada. Eu não sou uma pessoa violenta. Billy pensa no modelo da arma. Uma AA-12. Que problema. Isso deveria ser um presente de Carl, eu suponho. Baco continua olhando fixamente para Caracal. E Caracal responde: Ok, esqueça do meu garfo-colher. Baco pergunta: Que garfo-colher é esse que você estava falando? E como você girou a última chave?
Simples. Se eu girar a última chave, eu ganho, certo? Se eu girar as 2 chaves no terceiro andar, você deverá girar 2 chaves no segundo andar. Essa é a única maneira de você vencer. Então, eu pedi para você girar as 3 chaves no segundo andar. Com isso, consigo girar a última chave no terceiro andar. Eu lancei um feitiço para quaisquer 2 chaves que você girar no segundo andar. Você iria, na verdade, girar 3. Nos é mostrado o que se trata esse feitiço que Caracal falou, que é na verdade seu garfo colher. Craig fala, você não vai reclamar, né? Em primeiro lugar, esse jogo, essas chaves não são para você abrir a porta, certo? Você me convidou para entrar aqui, abrir na porta você mesmo. Estou errado? Já que não tenho tempo, receio que terei que me retirar após uma saudação. E aqui, praticamente acaba o jogo entre Baku Madarame e Billy Craig. Baku Madarame sendo o devorador de mentiras, um dos personagens mais inteligentes da ficção, com a ficção de Usogi sendo extremamente realista e Caracal sendo um dos seres mais violentos desse mangá inteiro, se não o mais. Um brutamontes que tem o apelido de Yobo, que seria arruaceiro ou encrenqueiro. Ele arruma confusão com tudo e todos e ele quer bater em todo mundo. É um personagem muito, muito foda mesmo. E ele conseguiu vencer o Baku Madarame em um jogo. O mais simples. Esse aqui foi uma mini dinâmica entre os dois. Um dos personagens mais fortes de Usogi, um dos mais inteligentes. Se não o mais inteligente, se não o mais forte. Você gostou do vídeo? Deixa o like para mais pessoas saberem que essa obra existe. Na minha opinião, sei lá, pode vir Vagabond, Berserk, qualquer outro mangá, né? Sei lá, Monster. Eu nunca li o mangá de Monster, eu vi um anime, mas Good Night, Pum Pum, eu não sei. Pra mim, essa é a melhor coisa que eu já vi na ficção inteira. De todas as ficções, games, animes, mangás, séries, filmes. Pega toda a ficção aí e une e tenta achar alguma coisa que é melhor que esse mangá. Não tem, pelo menos na minha opinião. Então, eu acho que você iria compartilhar da mesma opinião se você desse uma lida nele. Sei lá, só tô jogando essa aí. Enfim, se você achou esse jogo em específico difícil, não se sinta mal. É difícil entender mesmo. Na primeira vez que eu li, eu só, tipo... Eu tive um pensamento intuitivo sobre o que o Caracal tava pensando e como ele tava deduzindo as regras do jogo. E era um jogo que não necessariamente o Baku tinha falado as regras, ele só fez uma dedução com base no que ele tava vendo. Isso mostra que o Caracal tem um QI altíssimo, tipo, muito alto mesmo. E que, mesmo o jogo sendo planejado pelo Baku, se não for tão planejado assim, o Billy se sobressai, sabe? Tem que ser um jogo planejado nível algum arco principal. Tipo Arco da Caverna, Labirinto, Airwalker, Protoporos, algum desses, sabe? Que tem todo um planejamento, toda uma engenharia pro Baku vencer. Esse aí foi planejado, mas não tão assim, sabe? Então, se for planejado, mas não tão assim, o Billy... ele pode vencer, sabe? Isso é extremamente doido, na minha visão. E foi isso. Essa foi a dinâmica entre um dos personagens mais fortes e um dos personagens mais inteligentes. Se gostou do vídeo, dá like e nos vemos.